Existe uma forma silenciosa de repetição na vida humana que nem sempre percebemos. Pessoas mudam de cidade, de trabalho, de parceiro, de objetivos, mas certos resultados continuam parecidos. Conflitos semelhantes reaparecem. Decisões seguem uma lógica previsível. Reações emocionais surgem quase automaticamente. Não é coincidência. Muitas vezes, é padrão. Uma das formas de compreender esses padrões é através do conceito de arquétipos. E aqui vale um ajuste importante desde o início. Arquétipos não são entidades, forças espirituais ou energias ocultas. No campo psicológico, eles podem ser entendidos como modelos recorrentes de percepção e comportamento. Estruturas simbólicas que ajudam o cérebro humano a organizar experiências complexas. Carl Gustav Jung foi quem sistematizou essa ideia ao observar que diferentes culturas, épocas e indivíduos produziam imagens semelhantes para representar temas humanos universais: autoridade, cuidado, risco, transformação, conflito, pertencimento. Essas imagens não surgem do nada. Elas condensam experiências coletivas acumuladas ao longo da história humana e funcionam como atalhos cognitivos e emocionais. Isso significa que arquétipos não determinam o que você faz, mas influenciam a forma como você interpreta situações, reage a pressões e constrói narrativas sobre si mesmo. Em outras palavras, eles não mandam na sua vida, mas podem direcionar decisões sem que você perceba. Quando alguém assume repetidamente o papel de quem resolve tudo para os outros, por exemplo, não é apenas traço de personalidade. Pode ser um padrão internalizado que orienta escolhas profissionais, afetivas e financeiras. O mesmo vale para quem evita conflito a qualquer custo, para quem se coloca constantemente em posição de salvador ou para quem entra em ciclos recorrentes de risco e recompensa. O problema não é a existência desses padrões. O problema é não reconhecê-los. Porque o que não é percebido tende a se repetir com aparência de destino, quando na verdade é comportamento previsível. No Realidade Consciente, a proposta não é transformar arquétipos em identidade, rótulo ou explicação totalizante. É tratá-los como ferramenta de leitura, uma lente possível para entender por que certas decisões parecem naturais, mesmo quando trazem custo emocional, relacional ou financeiro. Ao longo deste vídeo, a ideia não será ativar, invocar ou despertar arquétipos. Será observar como eles aparecem no cotidiano, nas relações, no trabalho, na forma de lidar com dinheiro, reconhecimento, medo, responsabilidade e mudança. Porque no fim das contas, a questão central não é qual arquétipo você tem. É perceber qual padrão está operando quando você acredita estar apenas sendo você mesma. Quando se fala em arquétipos fora do campo psicológico, é comum surgirem associações com espiritualidade, energia ou destino. Mas, numa leitura mais objetiva, arquétipos podem ser entendidos como padrões mentais que ajudam a organizar a experiência humana. Eles funcionam como modelos internos que simplificam a realidade para que o cérebro consiga agir com rapidez diante de situações complexas. O cérebro humano não analisa tudo do zero a cada decisão. Ele trabalha com referências acumuladas, imagens, narrativas, papéis sociais, expectativas culturais. Arquétipos são uma dessas referências. São estruturas simbólicas que condensam experiências humanas recorrentes: cuidado, liderança, conflito, proteção, risco, pertencimento, autonomia. Carl Jung percebeu que diferentes culturas, isoladas no tempo e no espaço, criavam histórias muito semelhantes para representar essas experiências. Não porque houvesse comunicação direta entre elas, mas porque certos desafios humanos são universais. Relações familiares, competição, medo, sobrevivência, necessidade de reconhecimento e busca por estabilidade são constantes na história humana. Os arquétipos surgem como formas simbólicas de organizar essas vivências. Mas é importante um cuidado. Arquétipo não é personalidade fixa, não é quem você é. É um padrão possível dentro do repertório humano. Em determinados contextos,
um padrão pode aparecer com mais força, em outros, outro padrão assume. O problema começa quando a pessoa passa a se identificar completamente com um único papel e perde flexibilidade. Por exemplo, alguém pode desenvolver fortemente o papel de quem cuida dos outros. Isso pode trazer reconhecimento social e sensação de utilidade. Mas, se esse padrão se torna automático, pode levar à dificuldade de estabelecer limites, sobrecarga emocional e até escolhas profissionais ou afetivas baseadas mais na manutenção do papel do que em necessidades reais. Outro exemplo é o padrão de controle. Ele costuma surgir como resposta a ambientes imprevisíveis ou inseguros. A pessoa aprende que antecipar riscos e organizar tudo reduz a ansiedade. Em certa medida, isso é funcional. Mas quando esse padrão domina, pode gerar rigidez, dificuldade de adaptação e tensão constante nas relações. Esses padrões não são defeitos morais. São estratégias psicológicas que, em algum momento, fizeram sentido. O ponto crítico é quando deixam de ser estratégia e passam a ser piloto automático. Na prática, arquétipos ajudam a explicar por que pessoas diferentes podem reagir de forma previsível diante de situações semelhantes. Também ajudam a entender por que a mesma pessoa repete decisões, mesmo sabendo racionalmente que os resultados anteriores não foram satisfatórios. Isso não é falta de inteligência ou consciência. É funcionamento psicológico. O cérebro tende a economizar energia, recorrendo ao que já conhece. E padrões simbólicos fortes, reforçados pela cultura, pela família e pela experiência pessoal, tornam-se referências quase invisíveis. Reconhecer isso não elimina automaticamente os padrões, mas muda a qualidade da decisão. Quando um comportamento deixa de parecer natural e passa a ser percebido como padrão, abre-se espaço para a escolha mais deliberada. Arquétipos, nessa perspectiva, não explicam tudo. Não determinam destino. Não substituem análise de contexto, história pessoal ou fatores sociais. Eles apenas oferecem uma lente para observar repetições humanas com mais clareza. E muitas vezes, essa clareza já altera o modo como a realidade é construída no dia a dia. Uma forma útil de entender arquétipos no cotidiano é pensar neles como scripts internos. Não roteiros conscientes, planejados racionalmente, mas estruturas narrativas que orientam comportamento, expectativa e interpretação da realidade. São como histórias silenciosas que a pessoa conta para si mesma, sobre quem ela é, o que pode esperar dos outros e qual papel acredita precisar desempenhar. Esses scripts não surgem prontos. Eles se formam gradualmente, a partir de experiências familiares, culturais, educacionais e emocionais. A criança aprende rapidamente quais comportamentos geram aceitação, segurança ou reconhecimento. Ao repetir esses comportamentos, consolida um papel. Com o tempo, esse papel deixa de parecer escolha e passa a parecer identidade. Alguém que cresceu sendo valorizado por resolver problemas pode desenvolver o script do responsável constante. Em situações adultas, tende a assumir encargos excessivos, mesmo quando não é necessário. Pode sentir desconforto quando não está sendo útil, como se o valor pessoal dependesse dessa função. Outro exemplo comum é o script do evitador de conflito. Quando ambientes iniciais foram marcados por tensão ou punição diante de discordância, a pessoa aprende que manter a harmonia aparente reduz risco. Na vida adulta, isso pode resultar em dificuldade de posicionamento, acúmulo de frustração e relações superficiais, não por falta de opinião, mas por hábito de contenção. Há também o script do autossuficiente absoluto. Muitas vezes desenvolvido como resposta à imprevisibilidade ou à falta de apoio, ele cria a crença implícita de que depender é perigoso. Esse padrão pode gerar competência e independência, mas também isolamento emocional e dificuldade de colaboração. O ponto central não é classificar scripts como bons ou ruins. Todo padrão psicológico teve alguma função adaptativa. O problema surge quando a estratégia permanece ativa mesmo quando o contexto mudou. O cérebro prefere o conhecido ao novo, mesmo que o conhecido tenha custo. Essa repetição cria a sensação de destino.
Pessoas dizem: sempre acontece comigo. Eu sou assim. Meus relacionamentos seguem o mesmo padrão. Muitas vezes não se trata de coincidência nem de azar, mas da continuidade de um papel internalizado. Outro aspecto relevante é que scripts influenciam percepção. Não apenas o que a pessoa faz, mas o que ela enxerga. Quem carrega o script de rejeição, por exemplo, pode interpretar neutralidade como desinteresse. Quem carrega o script de controle pode perceber autonomia alheia como ameaça. A realidade observada passa a ser filtrada pela expectativa interna. Isso explica por que duas pessoas podem vivenciar a mesma situação de forma completamente diferente. Não é apenas diferença de opinião, é diferença de lente psicológica. Reconhecer scripts não significa abandoná-los imediatamente. Significa compreender de onde vêm, qual função tiveram e qual custo mantém hoje. Esse entendimento reduz automatismo e amplia a margem de escolha. Arquétipos, nesse sentido, deixam de ser conceitos abstratos e passam a ser ferramentas de observação prática. Não para rotular comportamento, mas para perceber repetição antes que ela se transforme novamente em resultado previsível. Porque muitas vezes, a sensação de falta de mudança não vem da ausência de esforço. Vem da repetição silenciosa do mesmo papel em cenários diferentes. Se arquétipos podem ser entendidos como padrões recorrentes de comportamento e percepção, a sombra representa um aspecto específico desses padrões. Tudo aquilo que não cabe na imagem que a pessoa construiu sobre si mesma. Não se trata apenas de características negativas. A sombra inclui qualquer traço que foi reprimido, desestimulado ou considerado incompatível com a identidade que se tenta sustentar. Desde cedo, todos aprendem que certos comportamentos geram aceitação enquanto outros produzem rejeição. Esse aprendizado é rápido e muitas vezes implícito. Uma criança pode perceber que expressar tristeza gera desconforto nos adultos e, gradualmente, passa a conter essa emoção. Outra pode aprender que demonstrar ambição é visto como arrogância e passa a minimizar seus próprios objetivos. O que não encontra espaço consciente não desaparece, apenas muda de lugar. A sombra, nesse sentido, é menos um conteúdo específico e mais um processo psicológico. O deslocamento de aspectos da experiência humana para fora da identidade reconhecida. Ela é formada tanto por impulsos considerados inadequados, quanto por capacidades não desenvolvidas. O efeito prático aparece na vida adulta. Características negadas tendem a retornar de forma indireta: irritação desproporcional, julgamento intenso de outras pessoas, escolhas repetitivas que contradizem objetivos conscientes, ou sensação persistente de estar reagindo sem entender exatamente por quê. Um exemplo comum é a dificuldade com assertividade. Pessoas que aprenderam a evitar confronto podem suprimir raiva e frustração. Isso não elimina a emoção, apenas impede expressão direta. O resultado pode ser comunicação passivo-agressiva, ressentimento acumulado ou afastamento gradual de situações que exigiriam posicionamento claro. Outro exemplo é a relação com ambição. Quem internalizou a ideia de que desejar reconhecimento é inadequado pode evitar oportunidades, subestimar próprias competências ou desenvolver desconforto diante de sucesso alheio. Não por incapacidade, mas por conflito interno não reconhecido. A sombra também influencia a percepção social. Aspectos não aceitos em si frequentemente são projetados nos outros. A pessoa passa a identificar com intensidade exagerada comportamentos que, na realidade, refletem algo não elaborado internamente. Isso não significa que o outro não tenha aquele traço, mas a reação emocional costuma ser desproporcional. Importante destacar que integrar a sombra não significa expressar todos os impulsos ou justificar qualquer comportamento. Significa reconhecer que a identidade pessoal é sempre parcial. Há mais complexidade interna do que a narrativa consciente costuma admitir. Esse reconhecimento reduz automatismo. Quando características deixam de ser negadas, a reação tende a se tornar mais proporcional. Em vez de agir por compensação, excesso de controle, evitação ou rigidez,
surge maior possibilidade de escolha deliberada. A sombra, portanto, não é um conceito moral nem místico. É um fenômeno psicológico previsível. O que não encontra espaço consciente continua influenciando o comportamento de forma indireta. Ignorar esse processo não o elimina. Apenas dificulta perceber o quanto ele molda decisões aparentemente racionais. Reconhecer a sombra não resolve todos os conflitos, mas amplia a compreensão sobre a própria repetição comportamental. E muitas vezes, isso já altera o tipo de resultado que se produz ao longo do tempo. Depois de compreender a sombra como aquilo que fica fora da identidade consciente, surge um mecanismo psicológico diretamente ligado a ela: a projeção. Em termos simples, projeção é o processo pelo qual características internas, especialmente as menos reconhecidas, são percebidas como pertencentes principalmente ao outro. Isso não significa que a pessoa inventa completamente aquilo que percebe. O outro existe, tem comportamentos reais. Mas a intensidade da reação, a interpretação feita e o peso emocional atribuído à situação frequentemente revelam conteúdos internos ainda não elaborados. Esse mecanismo é funcional até certo ponto. O cérebro humano precisa simplificar a leitura social para agir com rapidez. Projetar expectativas ajuda a antecipar riscos, identificar alianças e organizar convivência. O problema surge quando essa leitura automática substitui observação concreta. Um exemplo comum ocorre nas relações afetivas. A pessoa pode se sentir fortemente atraída por alguém que aparenta segurança, estabilidade ou autonomia, qualidades que ela própria deseja desenvolver, mas ainda não reconhece plenamente em si. A admiração inicial pode ser, em parte, projeção. Quando o outro inevitavelmente mostra limitações, surge frustração desproporcional, como se tivesse havido quebra de promessa implícita. Outro exemplo frequente aparece em ambientes profissionais. Alguém que evita assumir protagonismo pode perceber colegas assertivos como arrogantes ou excessivamente competitivos. Nem sempre essa percepção corresponde integralmente ao comportamento observado. Às vezes reflete tensão interna entre desejo de exposição e medo de julgamento. A projeção também atua em julgamentos morais. Traços negados, como competitividade, vulnerabilidade, ambição ou insegurança, podem ser percebidos com mais intensidade nos outros. Isso cria a sensação de que o problema está predominantemente fora, quando na verdade existe diálogo entre experiência externa e conteúdo interno. Esse mecanismo influencia não apenas relações individuais, mas também dinâmica social mais ampla. Grupos frequentemente projetam inseguranças coletivas em figuras externas, simplificando conflitos complexos em narrativas polarizadas. Essa tendência não é exclusividade de uma cultura ou época, faz parte do funcionamento humano. Reconhecer projeção não significa relativizar tudo ou assumir que qualquer percepção é incorreta. Significa considerar que percepção nunca é totalmente neutra. Ela passa por filtros formados por história pessoal, valores aprendidos, experiências anteriores e padrões emocionais. Quando a pessoa começa a observar suas próprias reações com mais precisão, algumas perguntas tornam-se úteis. A intensidade da resposta corresponde ao fato objetivo? Essa reação se repete com pessoas diferentes? Existe algum aspecto pessoal envolvido que ainda não foi reconhecido? Esse tipo de reflexão não elimina conflitos nem substitui análise concreta de comportamento alheio, mas reduz respostas automáticas e amplia margem para decisões menos reativas. Projeção é um mecanismo inevitável em algum grau. O objetivo não é eliminá-la, e sim reconhecê-la quando começa a distorcer leitura da realidade. Porque, muitas vezes, o que parece ser apenas problema externo é, em parte, diálogo entre mundo e estrutura interna. E quanto mais esse diálogo se torna consciente, menos previsíveis tendem a ser as repetições nas relações, nas escolhas e nas interpretações do cotidiano. 5. Entre os conceitos mais conhecidos da psicologia junguiana estão ânima e ânimos.
Tradicionalmente, Jung os descreveu como imagens internas do feminino no homem, ânima, e do masculino na mulher, ânimos. Hoje, uma leitura mais atual e funcional evita interpretações essencialistas ou místicas e trata esses conceitos como representações simbólicas de funções psicológicas complementares. Em termos práticos, podemos pensar nessas funções como dois grandes eixos de funcionamento psíquico. Um deles ligado à sensibilidade, imaginação, percepção emocional, intuição e abertura ao novo. Outro associado à estruturação, análise, tomada de decisão, ação orientada e delimitação de fronteiras. Nenhum desses eixos pertence exclusivamente a um gênero. Ambos fazem parte do repertório humano. O equilíbrio entre essas funções influencia diretamente a forma como a pessoa se relaciona consigo mesma, com os outros e com o ambiente. Quando há predominância excessiva de estrutura e controle, pode surgir rigidez, autocrítica intensa e dificuldade de adaptação. Quando predomina apenas abertura emocional e receptividade, pode haver indecisão, idealização ou dificuldade de sustentação prática de objetivos. O ponto central não é alcançar equilíbrio perfeito, algo provavelmente inexistente, mas desenvolver flexibilidade funcional. Ou seja, conseguir alternar entre análise e sensibilidade, entre ação e reflexão, entre planejamento e adaptação, conforme o contexto exige. Essas funções também aparecem nas relações interpessoais. Muitas vezes, características menos desenvolvidas em si são buscadas inconscientemente em parceiros, líderes ou referências. Isso explica parte da atração inicial intensa em algumas relações. Não se trata apenas do outro como ele é, mas do que ele simboliza psicologicamente. Quando essa dinâmica não é reconhecida, podem surgir expectativas irreais. A pessoa espera que o outro sustente funções que ela própria não desenvolveu plenamente: segurança, direção, validação emocional, estabilidade, impulso criativo. Quando o outro falha em corresponder a essas expectativas implícitas, surge frustração que parece vir do nada. Mas, na verdade, está ligada à projeção dessas funções internas. No ambiente profissional, algo semelhante ocorre. Pessoas que valorizam planejamento podem perceber espontaneidade como irresponsabilidade. Quem privilegia a intuição pode interpretar a análise detalhada como frieza excessiva. Muitas vezes não se trata de incompatibilidade absoluta, mas de estilos cognitivos diferentes. Outra consequência do desequilíbrio dessas funções é a autocrítica desproporcional. Quando a função estruturante domina sem contraponto emocional, a pessoa pode se cobrar desempenho constante sem reconhecer limites humanos naturais. Já quando a função emocional predomina sem estrutura suficiente, pode haver dificuldade de transformar intenção em ação consistente. Trazer essas funções para a consciência não significa rotular comportamento nem tentar encaixar-se em categorias fixas. Significa reconhecer que a experiência humana é plural e que maturidade psicológica costuma envolver ampliação de repertório, não restrição dele. Anima e ânimos, nessa leitura contemporânea, deixam de ser conceitos ligados à essência masculina ou feminina e passam a representar polaridades funcionais presentes em qualquer indivíduo. Entender essa dinâmica ajuda a reduzir idealizações, expectativas irreais e conflitos baseados mais em projeção do que em observação concreta. E muitas vezes, essa compreensão já altera a forma como decisões são tomadas, relações são construídas e identidade é percebida, menos como algo fixo e mais como um conjunto em constante reorganização. A relação com dinheiro costuma ser tratada como questão puramente racional. Planejamento, matemática, oportunidade, esforço. Esses fatores são relevantes, mas não explicam sozinhos os comportamentos financeiros. Muitas decisões nessa área seguem padrões emocionais previsíveis, frequentemente associados a papéis internos consolidados ao longo da vida. Arquétipos, nesse contexto, ajudam a compreender esses padrões não como traços fixos,
mas como tendências recorrentes de resposta diante de risco, escassez, oportunidade e reconhecimento. Um padrão relativamente comum é o do cuidador financeiro. A pessoa assume responsabilidade constante por outros, família, parceiros, amigos, e tende a priorizar estabilidade coletiva em detrimento da própria segurança. Isso pode gerar satisfação emocional e sensação de utilidade, mas também sobrecarga e dificuldade de acumulação consistente. Outro padrão recorrente é o do evitador de risco. Geralmente associado a experiências prévias de instabilidade, ele leva a decisões conservadoras, mesmo quando o contexto mudou. A pessoa pode manter recursos parados por longos períodos, recusar oportunidades de crescimento ou sentir desconforto excessivo diante de qualquer possibilidade de perda. Em alguns casos, essa postura protege, em outros, limita a expansão. Há também o padrão oposto, o apostador. Não necessariamente alguém imprudente de forma consciente, mas alguém cuja relação com risco está associada à expectativa de compensação rápida. Pode alternar ciclos de entusiasmo intenso e frustração, investindo energia em soluções imediatas, sem análise proporcional de consequência. Outro script frequente envolve merecimento. Pessoas que internalizaram crenças de desvalor ou culpa podem apresentar dificuldade em sustentar ganhos. Mesmo após conquistas objetivas, surgem decisões que reduzem estabilidade, gastos impulsivos, desistência de projetos consolidados ou escolha repetida de contextos financeiramente desfavoráveis. Não se trata de sabotagem deliberada, mas de coerência inconsciente com a narrativa interna. Existe ainda o padrão do controlador absoluto. Normalmente ligado à necessidade de previsibilidade, ele se expressa em monitoramento constante de recursos, dificuldade de delegar decisões financeiras e tensão elevada diante de qualquer variação. Embora traga organização, pode gerar desgaste emocional e limitar a adaptação a cenários dinâmicos. Esses padrões não atuam isoladamente. Podem alternar-se ao longo da vida, conforme contexto, fase profissional, relações afetivas e histórico de experiências. O ponto central não é classificar comportamento como correto ou incorreto, mas perceber repetição. Quando decisões financeiras seguem lógica previsível independentemente de contexto, há indicação de padrão ativo. Reconhecer isso não garante mudança imediata, mas altera a qualidade da análise. A pessoa passa a considerar não apenas números e oportunidades, mas também suas próprias tendências emocionais. Outro aspecto relevante é que dinheiro raramente é apenas recurso material. Ele carrega significados simbólicos: segurança, autonomia, pertencimento, reconhecimento, liberdade ou controle. Esses significados influenciam o comportamento tanto quanto dados objetivos. Arquétipos, nessa leitura, não explicam sucesso ou fracasso financeiro isoladamente. Eles ajudam a entender por que certas decisões parecem naturais, mesmo quando geram resultados insatisfatórios repetidamente. E muitas vezes, compreender esse padrão já reduz a sensação de fatalidade financeira. O que parecia destino passa a ser visto como comportamento. E comportamento, ao menos em parte, pode ser ajustado quando se torna consciente. Arquétipos não se formam apenas a partir da experiência individual. Eles também são reforçados continuamente pelo ambiente cultural. Filmes, séries, publicidade, redes sociais, literatura, discursos institucionais e até conversas cotidianas oferecem modelos de comportamento que influenciam a forma como as pessoas interpretam a si mesmas e aos outros. Essas narrativas não são necessariamente problemáticas. Elas ajudam a organizar expectativas sociais, facilitam comunicação e oferecem referências de identidade. O ponto relevante é perceber que muitas dessas referências operam de forma implícita, sem análise consciente. Por exemplo, a figura do forte que resolve tudo sozinho é recorrente na cultura contemporânea. Ela aparece em histórias de sucesso profissional, liderança, superação pessoal. Esse modelo pode incentivar autonomia e responsabilidade,
mas também pode dificultar pedidos de ajuda, reconhecimento de limites e construção de vínculos colaborativos. Outro modelo frequente é o da resiliência ilimitada. Narrativas que valorizam capacidade de suportar pressão constante podem reforçar desempenho elevado, mas também normalizar sobrecarga emocional e física. A pessoa pode interpretar sinais de exaustão como falha pessoal, e não como consequência previsível de contexto exigente. Há ainda narrativas relacionadas ao sucesso rápido, à performance constante e à comparação contínua. Redes sociais amplificam esse efeito ao apresentar recortes selecionados da vida alheia, frequentemente sem contexto. Isso pode influenciar percepção de realidade, gerando expectativa de resultados imediatos e sensação de inadequação quando processos reais se mostram mais lentos ou complexos. Essas referências culturais atuam como matrizes simbólicas que se somam à experiência pessoal. O indivíduo passa a interpretar sua trajetória não apenas com base em fatos concretos, mas também em comparação com modelos coletivos internalizados. Outro ponto importante é que essas narrativas podem variar conforme contexto socioeconômico, geração, profissão e ambiente familiar. O que é valorizado em um grupo pode ser visto com cautela em outro. Isso explica por que conflitos de expectativa surgem frequentemente em relações profissionais e familiares. Diferentes narrativas culturais operam simultaneamente. Além disso, mídia e cultura tendem a simplificar experiências humanas complexas em papéis facilmente reconhecíveis: o vencedor, o fracassado, o rebelde, o visionário, o cuidador, o antagonista. Essas simplificações ajudam a contar histórias, mas podem empobrecer a compreensão da própria experiência quando adotadas sem reflexão. Identidade pessoal, nesse cenário, torna-se parcialmente narrativa. A forma como a pessoa descreve a si mesma muitas vezes reflete modelos culturais absorvidos ao longo do tempo. Isso não significa artificialidade, mas influência inevitável do contexto social. Reconhecer essa influência não implica rejeitar cultura ou mídia, mas observar como certas referências moldam expectativa, comportamento e autopercepção. Muitas decisões que parecem puramente individuais carregam elementos coletivos internalizados. Quando essa dimensão cultural é considerada, a compreensão dos próprios padrões ganha nuance. Em vez de interpretar comportamento apenas como traço pessoal ou destino, surge a possibilidade de analisá-lo como interação entre história individual e ambiente simbólico coletivo. E essa análise mais ampla costuma reduzir rigidez identitária, permitindo que a pessoa se perceba menos como personagem fixo e mais como participante ativo na construção contínua da própria experiência. Depois de entender arquétipos como padrões psicológicos, surge uma questão prática. O que fazer com esse tipo de leitura sem cair em dois extremos comuns? Ignorar completamente a ideia ou transformá-la em justificativa para qualquer comportamento? O primeiro extremo é a rejeição automática. Algumas pessoas descartam conceitos simbólicos por parecerem abstratos demais ou difíceis de medir objetivamente. Essa postura protege contra interpretações exageradas, mas pode impedir a observação de padrões comportamentais reais. Nem tudo que influencia comportamento é facilmente quantificável, e isso não significa que não exista efeito psicológico relevante. O outro extremo é a identificação rígida. A pessoa passa a explicar escolhas, reações e até limitações dizendo: "Eu sou assim, esse é meu arquétipo, sempre fui desse jeito". Esse tipo de fixação reduz flexibilidade e pode transformar uma ferramenta de observação em um rótulo limitante. Arquétipos, numa leitura funcional, não são identidade. São lentes temporárias para observar repetição. Servem para ampliar percepção, não para substituir responsabilidade pessoal nem análise contextual. Uma forma produtiva de usar essa lente é observar recorrência antes de tentar interpretar significado. Quando determinadas situações geram respostas muito semelhantes ao longo do tempo, nos relacionamentos, no trabalho, na forma de lidar com dinheiro ou reconhecimento,
A indicação de padrão ativo. O primeiro passo não é mudar imediatamente, mas reconhecer consistência. Outro ponto importante é diferenciar padrão interno de condição externa. Nem todo resultado recorrente é efeito psicológico. Fatores econômicos, sociais, familiares e institucionais influenciam fortemente a realidade. A leitura arquetípica não substitui a análise de contexto. Ela complementa quando há repetição comportamental independente de circunstância objetiva. Também é útil observar custo e benefício do padrão. Alguns papéis trazem vantagens claras: reconhecimento, estabilidade, senso de pertencimento, mas podem gerar desgaste a longo prazo. Outros oferecem segurança momentânea, mas limitam crescimento ou autonomia. Essa avaliação tende a ser mais produtiva do que tentar classificar padrões como positivos ou negativos. Outro cuidado relevante é evitar idealização de mudança total. A expectativa de eliminar completamente padrões psicológicos costuma gerar frustração. O funcionamento humano é parcialmente baseado em repetição. O objetivo mais realista é ampliar margem de escolha dentro desses padrões, não eliminá-los. Arquétipos também não substituem outras abordagens de autoconhecimento ou análise comportamental. Psicologia clínica, estudos de comportamento, economia comportamental e neurociência oferecem perspectivas complementares. A leitura simbólica pode dialogar com essas áreas, mas não as substitui. Quando usados com esse cuidado, arquétipos deixam de ser explicação totalizante e passam a ser ferramenta de observação. Eles ajudam a perceber como narrativa pessoal, cultura, história individual e emoções se combinam para produzir decisões aparentemente espontâneas. E talvez o ponto mais importante seja este: reconhecer um padrão não obriga a mudança imediata, mas altera a qualidade da escolha futura. O comportamento deixa de parecer inevitável e passa a ser, ao menos em parte, observável. Essa diferença pode parecer sutil, mas frequentemente modifica a forma como a realidade é construída no cotidiano. Ao longo desta análise, a proposta não foi transformar arquétipos em explicação definitiva da vida humana, nem atribuir a eles um caráter místico ou determinante. O objetivo foi tratá-los como uma lente possível para observar padrões psicológicos recorrentes, formas pelas quais a experiência humana tende a se organizar ao longo do tempo. Quando esses padrões permanecem inconscientes, a repetição costuma parecer inevitável. Decisões semelhantes levam a resultados semelhantes. Relações seguem roteiros previsíveis, conflitos retornam com novos personagens, mas com dinâmica parecida. Muitas vezes, isso é interpretado como destino, personalidade fixa ou simples coincidência, quando pode ser apenas continuidade comportamental. Reconhecer a existência de padrões não elimina a complexidade humana. Contexto social, histórico familiar, condições econômicas e oportunidades concretas continuam sendo fatores relevantes. A leitura arquetípica não substitui essas dimensões. Ela apenas acrescenta uma camada de compreensão sobre como percepções, expectativas e narrativas internas influenciam escolhas. Outro ponto importante é evitar a transformação desses conceitos em identidade rígida. Arquétipos, quando tratados como rótulos, deixam de ampliar consciência e passam a restringi-la. A ideia não é descobrir qual arquétipo você é, mas perceber quais padrões tendem a aparecer em determinados contextos e qual custo eles geram ao longo do tempo. Esse tipo de observação geralmente não produz mudanças imediatas ou radicais. Funcionamento psicológico é gradual, e repetição tem função adaptativa. Ainda assim, quando um padrão se torna visível, decisões futuras raramente permanecem exatamente iguais. A consciência introduz margem de escolha, mesmo que pequena. Também vale considerar que identidade não é entidade fixa. Ela se reorganiza continuamente a partir de experiência, aprendizado e contexto. Narrativas pessoais podem ser revistas sem que isso represente perda de coerência. Pelo contrário, muitas vezes representa maior precisão na leitura da própria trajetória. Arquétipos, nessa perspectiva,
funcionam como mapas provisórios. Eles ajudam a localizar recorrências, entender tensões internas e observar como cultura, história pessoal e expectativa social se combinam na construção da realidade cotidiana. Não são solução, nem explicação total. São uma ferramenta interpretativa entre várias possíveis. E, em muitos casos, apenas perceber que certos comportamentos seguem um padrão já altera a forma como a pessoa se posiciona diante deles. A repetição deixa de parecer inevitável e passa a ser, ao menos parcialmente, observável. Essa mudança pode não transformar tudo de imediato, mas costuma modificar a qualidade das próximas decisões. E, com o tempo, isso tende a influenciar o tipo de realidade que se constrói.